Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas. Olha só, sonhos todos nós temos, projetos, vontades, muitos de nós temos. Mas como tirar isso do papel e realizar? Se tudo que a gente pensa em montar e realizar necessita de dinheiro. Nosso assunto por aqui hoje, uma dica para você sobre isso. Vamos conversar com o Dr. Vinícius Carneiro, que é advogado corporativo, gestor contábil e financista. Também tem MBA em Direito Empresarial, com especialização em Direito Eletrônico. Além de que o Dr. Vinícius é um blogueiro com o blog do País da Fiscalização, que é um blog com foco em mercado financeiro, financiamento coletivo, entre outras coisas que ele vai nos contar. Além de que, a partir agora de 2015, também escritor com este livro Dinheiro na Multidão, Oportunidade versus Burocracia. É um livro novo, lançado agora em 2015 e muito interessante, tem tudo a ver com o assunto que vamos conversar por aqui. Você quer mais informações além dessas que você vai ter aqui no nosso bate-papo? Você pode acessar o site www.viniciuscarneiro.adv de advogado, abreviatura de advogado.br. Depois a gente ainda repete. Em 2010, Dr. Vinícius foi um dos contemplados com o prêmio SESI Senai Inovação 2010 Sustentável. Bom, e se eu fosse contar tudo que ele já fez, tudo que ele é, a gente passaria a tarde só falando do currículo do Dr. Vinícius. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, senhor. Obrigado. Estou ótimo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu queria que você contasse um pouco, antes da gente entrar nesse assunto, da sua trajetória, que não dá para descartar. Dá uma pincelada aí por onde passou, o que já fez, antes da gente entrar nesse assunto, financiamento coletivo, Vinícius. Bom, é muito gostoso falar da história da gente, né? Mesmo que é difícil e é gostoso ao mesmo tempo. Mas a minha carreira começou, na verdade, eu comecei trabalhando como advogado especializado em proteção de direitos autorais para os estúdios de Hollywood aqui no Brasil. Então, eu ficava responsável por combater a pirataria de vídeo, isso nos idos de 2000, 2001. A internet ainda estava muito, não estava chegando no mercado, ainda não era tão rápida, era um pouco mais lenta. E com isso, eu me especializei em direito eletrônico, né? E aí fui contratado por eles para fazer o combate à pirataria no Brasil dos filmes que eram baixados pela internet, naquela época. E com isso fui estudando, me aperfeiçoando, me envolvendo com questões ligadas a direitos autorais. Depois passei a fazer parte de projetos especiais para a parte de defesa de propriedade intelectual de softwares. Então fui trabalhar na ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software. Depois na Business Software Alliance, que é uma protetora internacional dos direitos ligados a software. E depois disso, quando deixei de atuar nessas áreas, comecei a me aprofundar nos estudos relativos às questões fiscais e tributárias do Brasil, que são muito polêmicas, são muito complexas, as empresas sofrem muito com isso, e sempre tentando voltar para a área eletrônica, ou seja, falar de questões fiscais, questões tributárias, mas para as empresas do segmento eletrônico, a nova economia. Nessas empresas que estavam chegando, estavam se posicionando, os sites começavam a fazer os e-commerces, né? As pessoas começavam a querer comprar as coisas pela internet, usar cartão de crédito, mas aí tinha segurança, depois vieram os meios de pagamento. Então, com toda essa evolução, em 2005, 2008 mais ou menos, começou aquela discussão sobre os sites de compras coletivas. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Que várias pessoas compravam uma mesma oferta num restaurante e aí aquilo ficava mais barato. E com isso, eu comecei a escrever o blog no País da Fiscalização, onde eu falava sobre as questões das compras coletivas, o problema, os riscos, a falta de contrato, os problemas do consumidor, né? Várias pessoas compravam, chegavam no restaurante e não tinha comida suficiente para todo mundo. E aí responsabilizar quem? Porque ele também pagou muito barato. Então, essas polêmicas foram me levando para esses assuntos um pouco mais diferentes. Com o advento
das redes sociais, que agora nós usamos praticamente todos os dias, surgiram outros tipos de negócio. Que, aliás, parece que a gente nunca viveu sem elas, né? Não dá? Dá a sensação de que, nossa, como é que a gente conseguiu ficar até hoje sem as redes sociais? E, na verdade, com o advento delas, novos negócios surgem. E um dos negócios que surgiu com o advento das redes sociais foram as operações de financiamento coletivo. Ou seja, você usar o poder da sua rede social para alavancar um projeto. Então vamos já entrar de cara nisso. Exatamente o que é um financiamento coletivo? Você deve lembrar da famosa vaquinha que todo mundo fazia no passado, onde não existiam redes sociais, mas precisava ajudar um vizinho, precisava ajudar um amigo, queria fazer alguma coisa na escola do bairro ou na igreja do bairro. As pessoas se cotizavam, cada um contribuía com o que podia e fazia aquele projeto acontecer. Hoje, com as redes sociais eletrônicas, digitais, isso tomou uma proporção comercial. Ou seja, como nós conseguimos atingir diversas pessoas em qualquer parte do país ou do mundo, você usa suas redes sociais para tentar criar projetos e receber financiamento dessas pessoas. Ou seja, elas vão doar esse dinheiro para você em troca de alguma coisa, mas sempre usando a sua rede social. Ativando a sua rede social. Ou seja, aquilo que a gente fazia no bairro, em casa, com a família, com os colegas de turma na escola, hoje você não precisa necessariamente conhecer a pessoa e você está lá colaborando com uma, entre aspas, vaquinha. Esse é o financiamento coletivo. Exatamente. E a diferença é que existe hoje um intermediário, que são as plataformas, que são os sites onde as pessoas colocam os seus projetos. Isso profissionalizou. Isso profissionalizou a questão, isso profissionalizou o mercado, porque você não pode simplesmente sair arrecadando dinheiro das pessoas, até porque existem restrições a isso. Mas os sites, então, foram uma profissionalização de um mercado que é muito forte e que não estava sendo explorado. E é baseado nas redes sociais eletrônicas. E essas plataformas, esses sites são, na verdade, o organizador da vaquinha. Exato, ele organiza Trocando todo mundo. miúdos. Exatamente, ele organiza todo mundo, ele arrecada o dinheiro, ele arrecada os seus 10, os meus 20, os 30 do outro, 40 do outro, reúne tudo isso num pacote. Quando termina o projeto, quando termina o período da campanha, ele então entrega este dinheiro para o dono do projeto. Então quem fica ali gerenciando até que tudo acabe é o site. Então ele tem uma estrutura de recebimento, ele tem uma estrutura de controle, as comunicações, a parte de divulgação, soltar a divulgação nas redes sociais, soltar nas páginas específicas para os públicos destinados. O site faz esse trabalho. Então ele profissionaliza para que o dono do projeto se preocupe apenas com a campanha, acionar mais pessoas, ampliar a sua rede de contatos, divulgar o projeto e pedir a contribuição de uma maneira mais profissional. Então o site hoje ele transforma isso numa rotina segura, porque você coloca numa plataforma, ela faz a parte da divulgação e da arrecadação e depois você obviamente paga para eles um valor sobre esse serviço prestado, sobre esse espaço que você utiliza. Eu andei vendo alguns sites, algumas plataformas aí que giram em torno de 12%, 13%. É a média. E aliás tem um que foi falha minha, mas eu prometo deixar na página do Mulheres Poderosas, um deles que não cobra essa taxa de administração. Existem algumas plataformas que, dependendo do tipo de projeto que você quer apresentar, especialmente ligados à área social, projetos com um nível cultural mais de benfeitoria, costumam não cobrar essas taxas. Ou seja, eles também querem ajudar que os projetos sejam alavancados. E falam que a preocupação não é só o dinheiro, então que eles também contribuem de alguma maneira. E eles acabam cobrando só de projetos que são mais comerciais, lançamento de produtos. Você vai pagar a taxa de administração bancária, mas não esse percentual que normalmente Exatamente, que ficaria retido para o site. Exatamente. Exatamente. Um dos nomes que eu me lembro aqui é o Quecanto. Você lembra de Quicante. Isso. Você lembra de mais algum? Olha, aí? As maiores no Brasil, Nós temos o Kickstarter, que ele é internacional, mas já opera no Brasil. Nós temos o Catarse também, que é bem grande. Temos o Benfeitoria, Vaquinha Virtual, Ajude-me, e vários outros, até por segmentos.
tem alguns só para cervejas artesanais, para bebidas específicas, para projetos só ligados à área cultural, musical. Mas olha, para você, se quiser acompanhar a gente na história, abre uma página paralela aí, a nossa do programa, e você só dá uma gugada lá, financiamento coletivo, que vai aparecer uma porção de sugestões. Sites não é e de isso, plataformas que já estão dentro dos sites. Quem pode fazer esse financiamento? Tem alguma restrição? Ou qualquer pessoa? Eu, você? Qualquer pessoa pode acessar uma plataforma mais condizente com o tipo de projeto que ela quer apresentar e ela estruturar o próprio projeto. Inclusive os sites, em geral, têm um passo a passo, de acordo com cada plataforma, como fazer. Então, como fazer o vídeo, como anunciar a sua oferta, que critérios de recompensas utilizar, por quanto tempo fazer a campanha. Alguns indicam até uma tabelinha para você fazer os cálculos do seu projeto, né, dos custos. Quanto você vai ter que pagar para o site, quanto você vai ter que pagar de taxas dos sistemas de pagamento, quanto você vai gastar com o envio das recompensas, porque muita gente esquece disso. Ele desenha um projeto, arrecada o dinheiro, mas esquece que quando ele arrecada, ele tem que entregar as recompensas que ele prometeu. Queria falar especificamente disso, Vinícius. O que é que esse colaborador recebe por isso? É um valor em dinheiro? É uma parte do produto? Como é que é isso? De novo, a gente que é volta o que é chamado de recompensa. Isso. De novo, a gente volta, depende do tipo de financiamento coletivo. Porque financiamento coletivo é uma forma genérica. E dentro do financiamento coletivo, nós temos o financiamento coletivo de projetos sociais, nós temos o financiamento coletivo de novos produtos, nós temos o financiamento coletivo de ações culturais, nós temos o financiamento coletivo de startups, ou seja, de equity, como se diz nos Estados Unidos. Então, dependendo da forma de financiamento que você adotar, você terá um tipo de recompensa. E isso é a critério do criador do projeto. Do criador do projeto. Então, por exemplo, vamos exemplificar. Adoro dar exemplinho assim. Eu quero lançar o meu CD, eu ponho lá, eu vou montar o meu projeto, né, para lançar esse CD e eu oferto a esse colaborador a divulgação da marca dele, se for uma empresa, dentro da capa do meu CD, banners no show de lançamento e o envio do CD. Dependendo do nível, porque os projetos, eles têm cotas, né? Isso, são valores, né? São valores. Quero contribuir com R$10, com R$20, com 50, com 100, com 200, enfim. O criador do projeto também vai dizer quais são essas cotas de contribuição, porque estão de acordo com o que ele desenvolveu dentro do produto que ele está imaginando. Por isso que tem que ser muito bem pensado, porque essa recompensa tem que ser, no mínimo, atrativa para quem está. Exatamente. Ela tem que valer a pena, não só pela questão financeira, mas pela questão do reconhecimento. Ou seja, se aquela pessoa gostou do seu projeto, confiou em você, acreditou na sua ideia, a recompensa, além de ser entregue, que é muito importante, ela tem que representar algo que torne a pessoa satisfeita pelo que ela fez por você. Porque é uma troca, nem que seja de confiança, mas é uma troca. E isso tem que ser muito bem planejado pelo idealizador do projeto, pelo dono do projeto. E eu costumo dizer, que uma boa campanha, um bom projeto, começa 6 meses antes. São 6 meses de planejamento. Porque tem isso também, é estipulado dentro desse projeto pelo site, pela plataforma, ou é o dono do projeto que estipula esse prazo? Como é que isso funciona? As plataformas costumam ter prazo mínimo e máximo. Ou seja, geralmente no mínimo 30 dias e no máximo 90 dias. Porque senão você deixa um projeto muito tempo no ar, fica mais fácil perder o controle sobre isso e fica difícil anunciar o projeto, o mesmo projeto por muito tempo. E outros virão, né? Exato. E vai remontando então, vai em cima chegando do mesmo um monte assunto, de projeto e aí aquilo você fica só perde com isso. Então, geralmente as plataformas colocam prazo. Olha, no mínimo tantos dias, no máximo tantos dias. E aí dentro desse gap, o idealizador do projeto escolhe por quanto tempo ele quer fazer a campanha. A média do mercado é de 60 dias. Por quê? Já existem estudos estatísticos que comprovam que os projetos que mais
se deram bem, ou seja, que mais foram realizados, são aqueles com uma média entre 45 e 60 dias, que é o tempo das pessoas conhecerem a proposta, fazerem algumas verificações, pesquisar uma coisinha na internet, ver se aquilo é verdade e aí contribuírem. E daí o autor desse projeto que vai estipular também esse valor. Exatamente. É ilimitado, eu posso pedir de R$ 50 a até R$500 mil. Porque nas minhas pesquisas lá por essas plataformas essa semana, foi bastante interessante, porque eu vi projetos sociais, eu vi peças de teatro, eu vi lançamento de livro, de CD, eu vi um garoto que tinha o sonho de ir para a Indonésia e tá lá. Ele recebeu, me chamou a atenção porque ele descreve o que ele vai fazer, depois ele vai montar um blog contando as viagens e ele já tem, o projeto que as plataformas vão te dando um feedback, até para você, quando você entra, diz projeto com tantos por cento concluído. Sim. Né? Já conseguiu 50% do financiamento, contribua mais. Recebeu tanto e esse garoto já tinha recebido R$1.000 e poucos. Né? Achei interessante. O que ele ofertava de recompensa era, depois da viagem, ele ia contar a história e ia falar das pessoas que o ajudaram. E você vê que não necessariamente é um retorno financeiro, é um retorno de credibilidade. E aí, uma grande característica do financiamento coletivo também, Silvia, é a identidade com o projeto. Se as pessoas acreditarem na causa, se elas se engajarem com o assunto, com o tema, a questão financeira ela fica em segundo plano. Por quê? Porque as pessoas querem ter a satisfação de ajudar na conclusão daquele projeto. E o financiamento coletivo possibilitou a muitos de nós que muitas vezes falamos assim, eu queria ajudar determinado lugar, mas eu não sei como, eu não sei onde entregar um dinheiro, eu não sei se eu mando um pacote. O financiamento coletivo te dá esse poder. Ou seja, todos nós hoje nos tornamos pequenos banqueiros sociais. Com o pouco que nós temos, nós podemos ajudar qualquer projeto, em qualquer lugar do país, até no exterior. Então, não é mais só uma questão de finança, de valor, se é muito ou pouco, mas é a iniciativa de poder ajudar, poder contribuir. Esse exemplo que você deu do garoto é fantástico e tem dezenas na rede de pessoas que não estão prometendo devolver dinheiro, não estão prometendo mandar um produto, só diz o seguinte, eu vou passar por essa experiência. E usou de toda a sinceridade, Bárbara, né? E essencial, né? Credibilidade nesse mercado é tudo. Transparência e credibilidade. Se não for transparente, se não for honesto, você não ultrapassa o primeiro projeto. Você não ultrapassa o primeiro projeto, porque as pessoas cobram isso. Com certeza, inclusive projetos lá com o tempo assim para vencer, alguns que não decolaram e alguns para vencer em 3 dias, cuja meta era R$5.000 e estão em tipo nada ou R$50, 20, R$20. Porque o descritivo desse projeto era bastante falho, aquela coisa que você entra, olha e fala assim, mas não estou entendendo. Aí você vai ver ali, realmente não sou só eu que não estou entendendo, um monte de gente não está entendendo porque ninguém investiu naquilo. Então, daí a importância desse projeto muito bem elaborado. Exatamente. E mais ainda, as pessoas não podem confundir simplicidade com amadorismo. Os projetos precisam ser simples, as explicações têm que ser simples para que todos compreendam, mas não podem ser amadoras. Porque se elas forem amadoras, as pessoas não compreendem, não entendem o propósito. Eu gosto muito de reforçar isso. Os projetos precisam ser simples, mas eles têm que ser profissionais. Eles têm que ser muito bem explicados. As pessoas têm que saber para onde o dinheiro vai, o que vai ser feito e de que forma aquilo retorna para elas. Seja em reconhecimento, em recompensas, em presentes, o que for. A tragédia de Mariana agora, né, do alagamento lá em função da barragem, se solidarizar com eles. Está lá com o projeto, né? Várias ONGs também pedindo auxílio para o restauro da sede, ou especificamente uma festa de Natal para as crianças, vários asilos, enfim, dá uma fuçada porque
acima de tudo, é muito interessante. Sim. Né? Você vê A força de mobilização social se tornou independente. Exatamente. Béia Carvalho, uma palestrante, querida Béia, beijo para você, tinha estudos, né, em Londres que precisavam ser concluídos e finalizou a história da viagem dela. O custeio foi através de um financiamento coletivo também. E sucesso, né? Sucesso, é uma coisa que... É fantástico. Você mostrar para as pessoas, e mais do que isso, você obter das pessoas essa confiança. Você falar, olha, eu quero estudar, eu quero concluir um projeto, eu quero concluir uma ajuda social, ou contribuir para uma comunidade, porque os seus estudos vão contribuir para alguma comunidade, e as pessoas confiarem em você e falar, tá bom, eu vou te dar esse dinheiro, mas olha, me entrega o que você está prometendo. Um grupo de jovens também que me chamou muita atenção, precisava de um valor, ele pedia no projeto, se eu não me engano, era 48 mil reais, e ele já tinha ultrapassado em quase 60% o valor solicitado. São jovens que se reuniram, não era nem uma ONG formalmente dizendo, mas jovens que se reuniram para fazer uma caminhada pelo Nordeste, pelo sertão do Nordeste, levando ajuda às comunidades carentes através de trabalhos. Exato. Então achei bacana, porque Perfeito. O projeto tão explicadinho e com todo cuidado. Com todo cuidado. E aí é exatamente isso, você descentraliza o socorro. E o interessante que eu achei, a gente falando nisso de você ter uma criatividade, de uma recompensa bem elaborada, eles cediam a quem, uma das recompensas era um roteiro. Fizeram contato, ganhar por todos os lugares. Olha que eles maravilhoso. Forneciam esse roteiro, né? Todo descrito. Para quem gosta de viajar, depois pode passar Exatamente. ver se realmente as comunidades foram socorridas, se foi feito o projeto. Então, essa transparência é a grande diferença do financiamento coletivo. Por isso, financiamento coletivo. Agora, você citou uma coisa, a gente está falando em elaborar muito bem. Você falou em 6 meses. Um projeto para ser bem elaborado demora 6 meses, mas a gente está falando desse projeto ter o start, do start à finalização em 60 dias. Uhum. Essa primeira etapa, então, vamos dar os passos, aí, o caminho das pedras aí para quem está nos ouvindo. Vamos dizer que eu tenho um projeto. Vamos exemplificar. Hoje eu resolvi que eu quero ajudar um asilo da minha cidade. Então, já tomei essa decisão. Exato. Essa é a sua ideia. É a minha ideia, Isso. que eu vou executá-la daqui a alguns meses. Uhum. Então, antes, eu não mexo em nada. Exatamente. Você Só tem vou a me programar. ideia, exato. Você tem a ideia e começa a procurar qual plataforma, qual site de financiamento coletivo tem o público específico para este tipo de projeto. Porque o que nós temos observado no mercado brasileiro, nas diversas plataformas que existem, é que elas já estão se direcionando para determinados mercados. Algumas estão se especializando em projetos sociais dessa natureza, algumas estão se especializando em livros, outras estão se especializando em lançamentos de CDs, outras se especializando em lançamentos de novas empresas. Que é a grande tendência, você acha? Que é a grande tendência, sem dúvida alguma. Porque daí você já tem um passo à frente. Exato, e você cria um nicho. Dentro do seu projeto você Exato, sabe que porque você sabe que o público que acessa aquele site é um público que é mais propenso a aceitar aquele nível de projeto e a contribuir, porque isso é recorrente, como você disse, são vários projetos chegando todos os dias. É claro que existem plataformas muito grandes que têm vários segmentos dentro dela, mas é sempre importante, depois que você teve a ideia, você identificar qual ou quais as plataformas você vai colocar o seu projeto. Uma coisa que é importante, nunca coloque o seu projeto em várias plataformas ao mesmo tempo. Você pode... Excelente dica. Você Por que você acha? Primeiro, que divide o seu... Além de dividir o público, mas existe uma questão com os termos de condições de uso dos sites.
Sabe aquela página enorme de condições de sites que o brasileiro Aquela não que costuma ler? normalmente não lê? É, a gente aceita, né? Clica no aceito, mas não leu tudo. Essa leitura é importante, porque alguns sites restringem que você coloque o mesmo projeto ao mesmo tempo em várias plataformas. E é claro que o site vai buscar e vai pesquisar. Não Não acha é que você vai difícil enganar. descobrir. Não Né? é difícil Você descobrir. não vai, né? Não é ainda mais só na dar uma internet. pesquisada lá que você... E existe um banco de dados muito grande sobre a natureza de projetos, você passa por uma série de filtros, então fica fácil identificar se você está tentando replicar isso. Então, um alerta que é importante a gente dar. Você pode fazer em várias plataformas, mas uma de cada vez. Nunca 3, 4 ao mesmo tempo, porque eu quero atingir mesmo todos projeto, os públicos. vamos... Eu não sei se esse aqui é mais acessado do que o outro, então eu vou lançar aqui, vou lançar lá, vou lançar lá. Esse conceito não é legal. E mais do que isso, começa a aparecer para os financiadores que você está mais preocupado com o dinheiro do que com o projeto. Com certeza. Eu já não ia investir nisso aí. Concorda? Se você visse o mesmo projeto em 3 plataformas diferentes, cada um pedindo a mesma coisa, eu falo, mas espera aí, por que ele não focou aqui, não fez um bom trabalho aqui, não divulgou só aqui? E se não der certo, tenta em outra. Mas você tem que ter esse critério. Se você começa a correr muito para tentar arrecadar, talvez o seu projeto não seja o seu objetivo. E as pessoas, o mercado de quem financia é muito criterioso. O brasileiro é muito criterioso em doar dinheiro pela internet. O brasileiro é muito criterioso em fazer transferências de dinheiro pela internet. Então, se ele ainda sentir um pouco de insegurança no projeto e no processo, você pode queimar uma excelente ideia por um pouco mais de ansiedade. A gente sabe também que o brasileiro tem uma determinada mania aí de dar um olé, de dar um chapéu, de achar que é fácil, né? Tentar criar atalhos, né? Criar atalhos. Existem muitos casos de fraudes? Olha, e tem como saber se isso é uma fraude? Isso é um dos trabalhos que a gente tenta falar bastante no livro, que é a questão dos riscos. É um mercado fantástico, é um mercado em franco crescimento. Quanto mais as pessoas compreenderem o poder desse mercado, mais independentes elas vão ficar para criar os seus projetos e para financiá-los. Porém, os riscos também são grandes. Nós ainda não temos notícias públicas de grandes fraudes com o uso de financiamento coletivo. Mas a possibilidade disso acontecer é muito grande. Vou te dar um exemplo. Um projeto que tenha como conteúdo, por exemplo, vender algum produto que seja protegido por direitos autorais. Se você não diz isso no projeto e você vende esse produto com direito autoral, você está cometendo um crime. Então ele é um projeto que para ser financiado para cometer um crime. Isso é um problema. Outra, no Brasil existem restrições com relação à questão, por exemplo, ligada ao aborto. Se hoje, sem entrarmos no mérito, se é correto ou não é correto, olhando para a legislação brasileira hoje, se uma mulher iniciar um projeto para financiar o aborto que ela queira fazer, hoje é crime. Então você está fazendo parte, quer dizer, você está divulgando, usando sobre os projetos para não ter esse muito risco. Bem... Porque se você ajuda isso a acontecer, você pode realmente estar estimulando a prática de erros, de crimes, de infrações. Sem entrarmos no mérito se está certo ou errado, mas se pela legislação é crime, você não pode contribuir com um projeto desse. E aí entra a responsabilidade dos sites. Os sites têm que fazer esse olhar prévio, essa filtragem prévia. Ver o que é projeto ilegal, ver se aquilo que está sendo pedido é condizente com o projeto que foi apresentado. Se você está falando, por exemplo, em desenvolver um novo copo e nós temos uma noção mínima de custos e de valores de copo, se eu saio pedindo R$1 milhão para desenvolver um copo novo, será que está tudo certo? Será que esse copo realmente vai custar R$1 milhão para eu desenvolver esse copo? Ou será que eu estou pedindo muito mais do que eu preciso, porque eu estou mais preocupado com o dinheiro que eu vou angariar do que com o projeto que eu vou entregar? Em contrapartida, também não posso dizer que vai custar 50 e eu ofereço para cada financiador um jogo de copos. Eu tenho
que vai ter um custo de, vamos dizer, R$ 200 cada jogo de copo. Quer dizer, aquilo que eu vou gastar para dar de recompensa vai ser maior do que o valor do projeto. Desenvolvimento do produto em si. Então, a gente tem que prestar atenção a esses detalhes, porque isso faz toda a diferença. Se a recompensa vai gastar mais do que eu vou, né, para eu desenvolver o produto, isso vai se tornar insustentável. O dinheiro que ele vai arrecadar não vai conseguir entregar o projeto. E também é suspeito. Exatamente. Também para você que vai investir em alguma coisa, observe isso também, Exato. né? Porque essa discrepância de valores, essa discrepância entre produto e entrega, recompensas muito grandes, tem um custo grande para ser despachadas, né? Peso, tudo isso tem que ser Porque considerado. a gente não está falando da sua cidade, a gente está falando de pessoas do mundo inteiro. Exatamente, do país todo. Né? Do país, do mundo. Eu brinco que se você quiser mandar uma camiseta, mas se for para a Europa, o custo desse frete Brasil até a Europa, não importa se é uma camiseta, ele vai ser muito mais caro. Então você tem que pensar nisso. Ou seja, recompensas que serão entregues em distância, ou seja, olha, entregamos em qualquer lugar do Brasil. Tá bom, mas tem esse cálculo muito bem feito, porque nós também já vimos muitos projetos que foram financiados, ou seja, conseguiram arrecadar tudo que pediram no site, e quando foram entregar as recompensas, gastaram tanto nas recompensas que não conseguiram desenvolver o projeto. Então entregou o presente para todo mundo, mas não entregou o projeto, que era o mais importante. O importante não é a recompensa, o importante é o projeto. E aí nós caímos numa outra questão, que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande em admitir o erro. Nós não queremos nunca dizer, olha, eu calculei mal, eu planejei mal, errei. Quem financia não fica bravo por você errar. Quem financia fica bravo por não saber a verdade. Ser enganado. Credibilidade. Perder o dinheiro num projeto faz parte. O que não faz parte é não ter a informação correta. Então, a gente está citando aqui, você pode ver diversos riscos. Não acha que é só maravilha, porque toda parceria tem lá as suas vantagens e desvantagens. E também as desvantagens. A gente está procurando te mostrar todos os aspectos da história, porque é muito interessante, muito válido, mas tem que saber também destes riscos. Como é que a gente pode dizer? Dá para prever de antemão que esse projeto vai ser um sucesso? Tem como? Na verdade, esse é o único dos fatores que a gente realmente tem que chamar de surpresa. Por quê? Ele vai depender de algumas frentes principais. A primeira delas, a capacidade do site de divulgar o seu projeto para o público correto. Esse público tem que ver o seu projeto. Segundo, a sua rede social, a sua própria rede social. 30% dos financiamentos iniciais em todos os projetos vem da sua própria rede de contatos, não vem da rede de contatos do site. Então, se você também não trabalhar, porque senão a gente acha assim, eu entro lá, coloquei o vídeo, montei o projeto, montei tudo, planejei bonitinho, olha, começou o projeto, eu sento no sofá e fico esperando. Não vai acontecer nada. Que talvez seja o caso dessas pessoas que estão lá já para vencer nos próximos dias o prazo do projeto e não tenha nenhum centavo. Então, Entendeu mal. Achou que era botar lá e já era tudo acontecia sozinho. Acontecia Às vezes as pessoas falam, eu tenho uma excelente ideia. Uma boa ideia não basta para você ter um bom projeto. Não basta para você ter um sucesso num bom projeto. Uma boa ideia é só uma boa ideia. Mas ela precisa ser executada. Então, e aí a gente volta naquela pergunta inicial que a gente acabou divagando. Sim, fomos mandando. Dos 6 meses, né? Você citou, um bom projeto, ele tem 6 meses para começar a decolar. Então, o primeiro passo, eu vou pensar no que eu quero. Isso. Né? O segundo é a plataforma. O segundo é a escolha da plataforma, que a gente parou aí e foi Isso, devagando. Aí nela nós fomos abrindo o assunto. O que foi muito bom, aliás, porque foi só informação. O terceiro passo é exatamente o planejamento em si. Ou seja, eu tenho que sentar e rabiscar. Então, qual é o projeto? A minha ideia é ajudar o asilo. Bom, o que eu preciso para ajudar o asilo? Eu vou ajudar sozinho? Não, eu preciso de mais pessoas. Quantas pessoas? Que ajuda eu quero dar? Eu vou reformar uma área do asilo? Não. Eu vou doar cobertores? Não. Eu vou doar comida? Definir qual é a ajuda. Claramente. Você tem que dizer com todas as letras, de forma clara, para que é que você vai usar o dinheiro. Quarto passo, estudar os custos.
E muita gente fala assim, mas eu não gosto de número, eu não gosto de custo, eu não gosto de matemática, eu não gosto de... Perfeito. Vai atrás de quem gosta. Vá atrás dos entende. profissionais que gostam. Ou seja, você veja que é uma questão profissional, não é amador. Então, procure um contador, procure um advogado, procure um economista, alguém da sua confiança. Explique o projeto. Porque a gente também, Silvia, tem o hábito de falar assim, mas se eu for pedir para ela fazer, ela já vai querer me cobrar. Nem você está acreditando no seu projeto. Porque se você acreditar no seu projeto, você vai explicar com tanta convicção, vai falar, eu preciso que você me ajude, eu preciso montar isso. A hora que o projeto der certo, poxa, eu coloco aqui, os teus custos, vamos seus honorários. embutir os seus custos, os seus honorários também dentro do projeto. Exato, porque não é caridade. O projeto em si não é a caridade. A caridade é o resultado dele. Mas o projeto tem que ser profissional, para que as pessoas possam acreditar nele e financiá-lo. Você vende uma ideia, você vende um negócio, mesmo que seja um negócio social. Então, essa parte dos cálculos, ela é importantíssima de ser feita. E não é que você vai colocar uma planilha cheia de cálculos dentro lá do site da plataforma. Essa planilha é para você. Você tem que ter o controle dos custos para você seguir o planejamento correto. E em quinto lugar, você tem que definir as recompensas. Dentro da sua planilha de custos, quanto você vai gastar com recompensas? Vou gastar 10%. Bom, então você tem que encontrar recompensas que caibam dentro daqueles 10%. Lembrando, fazer uma parte aqui, lembrando mais uma vez que recompensa é aquilo que você vai dar em troca para essas pessoas que estão financiando, que estão lá entrando, colocando dinheiro nesse projeto. A recompensa, ela é obrigatória. Não necessariamente. Ela faz parte da essência do financiamento coletivo. Mas todo mundo cria uma recompensa. Não é uma regra que está lá na plataforma, se você não colocar você tem que dar uma recompensa. Não. Mas recomenda-se que tudo tenha uma recompensa. Nem que seja um agradecimento nas redes sociais. Né? Eu vou entrar na sua página da maior rede social do país e vou dizer agradecer você porque você doou e fundou e financiou o meu projeto. Então a gente está falando recompensa. Também do evite custos altíssimos dentro dessa recompensa, como o Dr. Vinícius falou aqui. Então não adianta você inventar, eu vou dar uma peça do meu CD, um livro e mais não sei o quê, porque é só um livro, o custo desse livro é de R$10. Só que você tem uma pessoa lá de Tocantins que comprou o seu livro. Quanto custa? Que comprou... Que doou. E às vezes ele doou R$10. Você, você mandar já fica 12. E aí você vai ter que, então, fazer esse cálculo direitinho, estabelecer nas quantias que tem lá. Ou seja, entra numa dessas plataformas, se você tem intenções, se você precisa disso, fuça todas as plataformas, vê como é que as pessoas têm feito isso, entra nos projetos, não é, doutor? Pesquisar é o melhor negócio, porque como a gente falou aqui, existem várias plataformas para cada tipo de projeto. Para cada ideia que você tem, existe uma plataforma mais adequada. E as plataformas têm toda uma preocupação de que o seu projeto seja bem feito. Porque se ele não for bem feito, é ruim para o próprio site. Projeto que não é financiado não é um bom negócio para o site. O site quer que você dê certo. Mas ele depende que você siga alguns requisitos mínimos para que esse projeto tenha visibilidade. Então a gente precisa também avaliar isso dentro dessa plataforma, dentro desse site. Os sites cujos os projetos têm sucesso. Exato, tem um índice maior de sucesso. Ou seja, isso indica que o público que visita esses sites tende a contribuir de uma maneira mais efetiva do que um outro que tem pouquíssimos sites financiados, pouquíssimos projetos financiados. Olha, muito ainda há do que se dizer, mas eu estou vendo o tempo aqui, a gente está assim com 15h49. E eu quero falar do livro Dinheiro na Multidão, Oportunidade versus Burocracia. Eu quero que você conte pra gente conteúdo. Tudo isso que a gente está falando, muita coisa tem aqui. Tudo isso está dentro do livro. Eu tento fazer exatamente esses comparativos dos riscos, dos cuidados. Por isso eu falo de oportunidades versus burocracia. Porque a gente
tem uma excelente oportunidade, mas num país como o Brasil, nós não temos como não nos atentarmos à burocracia. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que verificar. O Brasil ainda não tem legislação claramente definida sobre financiamento coletivo. Então nós temos um hiato aí de que não há regulamentação própria. Mas e aí, que risco se corre com isso? O fato de não ter uma regulamentação específica? Vou te dar um exemplo. No livro eu cito esse caso. Você lembra dos condenados do Mensalão? Eles foram condenados a pagar multas nas ações penais que eles sofreram. Muitos deles... Aliás, quem não se lembra, né? Muitos deles arrecadaram as multas através de financiamento coletivo. Você sabia disso? Eu vi qualquer coisa, mas eu confesso que achei que era piada. Não, é verdade. É verdade. Zé Dirceu, e mais inclusive. ainda, arrecadaram mais de R$1 milhão em menos de 48 horas. Ai, meu Deus! Então, isso mostra, eu fiquei nervosa. Isso mostra o tamanho do risco. Sem entrar no mérito se eles são culpados ou não, certos ou errados ou não, eles haviam sido condenados e tinham multas para pagar. Diziam que não tinham dinheiro e foram pedir esse dinheiro a uma rede social, as redes sociais. E angariaram. Se a gente for pensar um pouco, nada mais foi do que também uma lavagem de dinheiro. Porque, né? Quem garante que o dinheiro que foi doado era um dinheiro realmente de participantes, de pessoas que queriam ajudá-los? Não há como verificar. Então, quando eu levanto essa questão no livro, é disso, porque é o risco. Esse doador, ele acaba ficando anônimo, entre aspas. Quem tem acesso a isso? Quem tem acesso a ele é o site. O site tem acesso. O site sabe quem doou, quanto doou, de que forma, se foi cartão de crédito, se foi boleto, se foi transferência entre contas, enfim. E o dono do projeto também sabe isso? O dono do projeto tem essa informação. Mas tem que saber porque ele vai mandar porque ele tem que mandar as recompensas. recompensas. Então, mas ele tem essa informação até certa medida, porque também tem uma questão de sigilo fiscal, sigilo financeiro. Né? Quem doou esse dinheiro, os dados têm que ser preservados, não pode ser colocado a público. Então, você começa a encontrar barreiras na burocracia atual que muitas vezes podem encobrir questões erradas. E esse é um dos cuidados. E a participação dos sites nisso é muito importante, porque os sites é que vão reduzir essa possibilidade de risco, essa possibilidade dos projetos serem usados para finalidades erradas. Olha que incrível, né? A gente não vai nem falar muito mais desse tipo de risco aí, porque senão vai que alguém está escutando aí e diz, vamos chamar a atenção. E o governo resolve regulamentar agora, correndo o negócio e faz... Tenta querer entender um pouco. Existe um projeto de lei já na Câmara sobre financiamento coletivo, mas o projeto em si, eu menciono ele até no livro, mas ele trata mais das questões ligadas aos benefícios fiscais. A preocupação do legislador que ofereceu esse projeto é oferecer benefícios fiscais para quem financiar projetos através do crowdfunding, através do financiamento coletivo. Mas ainda não é um projeto que abarque todas as situações, que faça as adequações legais, que defina com todas as letras o que é o financiamento coletivo para o Brasil. Olha, eu ainda queria falar de direito eletrônico, eu ainda queria falar de tanta coisa. Você volta? Volto com o maior prazer. E a gente já está assim, meio que estourando aqui, né? Deixa eu ver. A gente está quase que estourando o tempo. Livro à venda onde? No site, diretamente, pode entrar lá. Repetindo então esse site, www.viniciuscarneiro.adv.br www.viniciuscarneiro.adv.br. Nós despachamos para todo o Brasil, frete gratuito, isso já foi calculado. E pode ser, foi feito pela O livro Decathlon. não vai ter o custo de R$500, não se preocupe. Não, com ele isso. é R$29,90 no site para todo o Brasil. As pessoas podem pagar por todos os meios de pagamento, com total segurança. Não tem nada feito em depósito em conta. Eu posso dizer arriscado. que é praticamente um manual, passo a passo da história. A ideia foi essa, Silvia, criar um pequeno manual, um livro prático.
Um livro que as pessoas possam ler e adotar as medidas, seguir os processos. Porque se a gente começa só a falar muito, fica muito aberto. Olha aqui, bem rapidinho antes que o nosso tempo acabe. Tanto é um manual que não estava na minha pauta, mas é uma coisa interessantíssima, está aqui, acabei de ver o tema aqui. Projetos não financiados. O que acontece com eles, doutor Vinícius? Digamos que eu não bati a meta. Então eu pedi 5 mil reais ou eu pedi 50 mil reais e eu cheguei aos 48 mil. Não cheguei aos 50. O que acontece com isso? Nas campanhas de tudo ou nada, que a gente chama, que essa campanha ou eu arrecado os 50 mil que eu pedi, ou eu não levo nada, quando os projetos não atingem esse valor, o dinheiro tem que ser devolvido a todas as pessoas que financiaram. Essa é a regra. O que é que acontece? Alguns sites adotam como política criar créditos para essas pessoas usarem em outros projetos. Contudo, eu acredito que a melhor política seja realmente devolver o dinheiro. Porque você escolheu aquele projeto a dedo, você se envolveu com a causa, você acreditou na ideia. Você ter só um crédito não quer dizer que você vai voltar a investir no mesmo projeto com o mesmo valor. Então você, investidor, você que quer colaborar, também fica a dica para que olhe nas plataformas qual a política de devolução. Política de devolução. Ou seja, se ela devolve dinheiro, se ela devolve em crédito, quanto tempo ela leva para devolver. Existem algumas plataformas, por exemplo, que condicionam para que a pessoa receba o dinheiro de volta, que ela abra uma conta num outro meio de pagamento específico. Isso gera custo. Ou seja, e a coisa fica tão complicada que você desiste e esse dinheiro fica lá. E isso não é correto, porque o dinheiro é para o projeto, o dinheiro não é para o site. E o site só ganha dinheiro se o projeto for, como nós chamamos na linguagem do financiamento coletivo, ativado. E ativado é quando ele atinge ou passa a meta. E ainda queria falar de uma outra forma desse financiamento coletivo para se montar uma empresa, que não deu tempo. Tá vendo como você tem que voltar? Tem que voltar para a gente continuar esse assunto, para a gente falar da abertura das empresas, do direito eletrônico. Do direito eletrônico. Tem muita coisa, acho melhor você passar um mês aqui comigo. Mas olha aí, muito obrigada. Fica a dica então, Dinheiro na Multidão, Oportunidade versus Burocracia, autor Dr. Vinícius Maximiliano. Para nós aqui, Vinícius Maximiliano Carneiro, da editora Decapoli. Então tá aqui, a capa é essa, você vai comprar pelo site, né? Tudo explicadinho. Redes sociais, tem algum contato que você queira passar? Tem, na verdade, se você buscar por Dinheiro da Multidão, já vão aparecer, no nosso site já tem o nosso link para Facebook, para a parte do Twitter, para o contato conosco via WhatsApp, enfim, tudo que você precisar está no nosso site. Estou à disposição, adoro responder dúvidas, adoro ajudar, até porque esse é o primeiro livro do Brasil a falar sobre financiamento coletivo, o que me dá uma alegria muito grande. Então, eu acredito que a gente é aquilo que a gente compartilha de conhecimento. Com certeza. Então, e um detalhe, quem não quiser comprar o livro físico, pode baixar a versão eletrônica gratuita do meu site. Olha, eu ganhei esse do Vinícius, vou devorá-lo, porque eu acho que o assunto é muito interessante. Tem muita coisa para se pesquisar. Mas, se eu não tivesse ganho, eu ia comprar, porque eu gosto de pegar... É diferente, né? Ter o livro. Tem gente que gosta, a criançada já gosta, mas os mais velhos curtem o livro físico, né? Por isso que nós temos as duas versões. Porque o livro físico faz toda a diferença, fazer a dobra, fazer a orelhinha, né? E marcar e riscar. Os meus livros são todos muito riscados, por isso que eu preciso disso. Mas fica a dica, então, você vai lá, fuça, pesquisa, dá uma olhada no livro online e depois você vai e compra para ter e fazer as suas anotações desse manual incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme e sempre que você quiser, posso estar aqui para a gente falar desse e de outros assuntos. Nossa, eu já vou abusar e vou agendar várias datas para você voltar mesmo. Mais uma vez, muito obrigada. Olha só, então fica a dica para você. Se você quer investir, você quer ajudar e não sabia como, tá aí a dica, né? Mas
Aproveite também as dicas para você pesquisar, saber como é que é, fuça tudo. E se você tem um sonho, tem um projeto e não sabia por onde começar, a gente te deu aqui uma luz no fim do túnel. Vai lá, pesquisa, arregaça as mangas, põe o seu projeto no papel, respeita esse tempo aí de maturação, que eu acho super válido, esses 6 meses, e dentro desses 6 meses, quem sabe, o seu futuro negócio, o seu sonho de ir para uma competição esportiva, o seu sonho de ajudar com mais afinco uma entidade, enfim, quem sabe se o seu sonho não é por aí. Terça-feira a gente está de volta, espero você. Beijo, até lá.